Olá, tudo bem? Olha só, nós vamos começar uma série de vídeos aqui no canal sobre avaliação. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar um pouquinho sobre essa concepção de avaliação e as suas funções, e eu vou fazer alguns programas trabalhando essa questão da avaliação diagnóstica para a leitura e avaliação diagnóstica para a escrita, tá certo? Então, assim, nesse primeiro momento, nós vamos refletir sobre o que é a avaliação, tá? Então, assim, quando eu quero pensar sobre a avaliação, alguns elementos se fazem presentes. E aqui eu vou levantar 5 perguntas, né? A avaliação, ela é para quem? Por quê? Sobre o quê? Como e para quê? Então, assim, para quem que você está avaliando? É para você? É porque o sistema pediu? É porque você tem que dar uma nota? Essa é uma pergunta importante, né? Quem é o destinatário dessa avaliação? São os pais, os alunos, o sistema, o seu coordenador, o seu diretor, você mesmo? Por que você está fazendo essa avaliação? Porque ela é solicitada? Porque você sente necessidade? Sobre o que você está avaliando? Sobre os objetivos, sobre os conteúdos, sobre o que foi trabalhado, sobre o que foi feito, sobre o que não foi feito? Como que essa avaliação está sendo feita? Quais são os instrumentos de avaliação que você está usando? Está usando prova, teste, relato, produção textual, leitura de texto, contação, outro tipo de material? E a pergunta mais importante aqui, né? Para quê? Com que finalidade você está fazendo essa avaliação? Então, eu acredito que, né, os professores com quem eu tenho conversado têm como finalidade conhecer, né, como estão os seus alunos e também para que eles possam orientar o seu planejamento. Então, a gente sempre tem que pensar nessa relação entre a avaliação e o planejamento. Por que a gente tem que pensar nessa relação? Porque tanto a avaliação como o planejamento, eles são um processo, né? Não é um produto, né? Não vou lá e aplico uma prova só, né? Não, é todo um processo. E é um processo para quê? É um processo para aprender. Tanto a avaliação como o planejamento são sempre produzidos, construídos a partir dos objetivos de aprendizagem, né? Os objetivos de aprendizagem, eles estão lá elencados na Base Nacional Curricular Comum, estão dentro dos programas do Estado, né? De repente, né, dentro do próprio município. Então, os objetivos de aprendizagem, eles são traçados. E desses objetivos que são traçados para um todo, né? Você captura os que você vai incluir no seu planejamento, no seu plano de aula. Então, os objetivos de aprendizagem na relação com a avaliação, né? Eles são importantes por 3 relações. A primeira é que existe uma relação entre eles e a aprendizagem do aluno e as ações que o professor desenvolve. Outro, porque os meus instrumentos de avaliação, eles estão relacionados com o objetivo. E a outra parte importante, né, é que sempre vai haver, né, uma relação entre os objetivos e a forma de registro e acompanhamento. Então agora, por exemplo, os alunos estão em casa, né? Como é que eu estou fazendo o acompanhamento da avaliação deles? Não só da entrega, né, das atividades ou não, mas como é que eu estou acompanhando, né, esse processo de aprendizagem do meu aluno, tá certo? A avaliação, ela tem basicamente 2 funções. Uma função é a diagnóstica e a outra é de acompanhamento. Estão vendo que eu coloquei aqui de forma que uma não esteja separada da outra. Nesse momento, eu vou me ater à função diagnóstica. Por que a função diagnóstica? Porque nós estamos tendo uma necessidade de conhecer o aluno, conhecer o contexto no qual, né, ele está inserido, no qual ele está desenvolvendo as suas atividades. Então, assim, sobre a avaliação diagnóstica, eu queria levantar 3 pontos importantes, tá? Inicialmente, ela deve ser feita no início e no final do processo, né, para a gente poder fazer uma comparação. Ela responde algumas perguntas, como: que conhecimentos e atitudes a criança tinha no início da aprendizagem?
até que ponto as metas estabelecidas para aquele período foram atingidas ou não, né? O segundo ponto, eu faço uma avaliação diagnóstica porque eu quero traçar tanto o perfil da turma como o perfil das crianças. Quero identificar quais são os conhecimentos prévios, os quais que já estão sistematizados, quais foram os progressos, quais as dificuldades e quais as minhas possibilidades de trabalho. E por fim, né, a gente tem que pensar que a realização de uma avaliação diagnóstica, ela não deve considerar a criança isoladamente. E agora, em tempos de pandemia, ainda mais, a gente precisa compreender essa cultura local, a gente precisa conhecer esse processo de aprendizagem e desenvolvimento, né, para que a gente possa repensar o nosso planejamento, as atividades e as estratégias. Bom, para avaliar é preciso ter o quê? Critérios, né? Então, toda avaliação, ela tem critérios. E os critérios vêm da onde? Dos objetivos de aprendizagem. E os objetivos de aprendizagem, por sua vez, estão no planejamento, certo? Então, é o seguinte, quando eu penso numa avaliação diagnóstica, eu tenho que considerar, né, alguns elementos. Para os vídeos que eu vou produzir, né, a partir daqui, eu quero dizer o seguinte, que eu vou pensar nos anos iniciais e nos anos finais e nos eixos da leitura e da escrita, tá? Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre a avaliação da leitura, tá certo? Nos anos iniciais e finais, mesmo porque a gente não pode fazer uma ponte tão separada, né? Claro que a gente olha para a alfabetização. E no outro vídeo, eu vou falar sobre a avaliação, tá, dentro da produção textual, tá certo, pessoal? Então, sempre lembrando, o objetivo de aprendizagem é, né, o ponto que une a avaliação e o planejamento. Eu preciso ter os meus objetivos de aprendizagem traçados para saber o que a criança já sabe, o que ela precisa saber e de que maneira, né, ela vai aprender tudo isso. Planejar não é fácil, avaliar muito menos, mas sem elas, ninguém caminha. Imagine você viajar sem planejar, né? Pode ser que seja uma aventura, mas também pode ser que você corra muitos riscos. E no caso da avaliação, sem um bom planejamento, avaliação não significa absolutamente nada. Vamos ficando por aqui.